Queridos, hoje nós vamos encerrar a nossa série que começamos há 5 domingos, né? O tema da nossa série: querem destruir nossas famílias. E como eu avisei domingo passado na mensagem 4, nós falamos sobre criação de filhos, e eu disse que esse assunto era muito grande para uma mensagem só, então nós resolvemos dividir ele em 2 mensagens. Então hoje nós vamos voltar a abordar o assunto sobre criação de filhos. Então, mensagem 5, o tema é criando filhos à luz da Bíblia, né? Parte 2, é o mesmo tema do domingo passado, mas a parte 2. Eu gostaria de orar e gostaria que você intercedesse junto comigo. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse tempo. Pedimos ao Senhor Deus misericórdia sobre nós. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Teu Espírito Santo quebrante os corações que porventura estejam endurecidos, abra as mentes que porventura estejam fechadas, e que em nome de Jesus, cada um de nós possamos ouvir a Tua voz claramente nessa noite, a Tua orientação, o Teu conselho, a Tua ordem para cada um de nós sobre nossa família, sobre nossos filhos. Fala conosco, Deus, nessa noite. Queremos ouvir o Senhor, queremos ouvir a Tua palavra. Oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que é que está acontecendo com essa geração? Por que que nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, tantos filhos tendem a insultar seus próprios pais e a agir de forma desrespeitosa, ignorar as suas ordens, os seus conselhos e desprezar os seus ensinamentos? Será que nós não estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia de rebeldia nos filhos? Se você puxar um pouquinho pela memória e você olhar para o que você tem visto nos shoppings, nos supermercados, nas lojas, nas escolas, nas igrejas, o que é que nós vemos? A todo momento nós nos deparamos com a mesma cena: crianças chorando, gritando, esperneando, se jogando no chão, dando um espetáculo, envergonhando os seus pais, e no final sempre conseguindo o que querem, na hora que querem, do jeito que querem. Jovens, adolescentes que gritam com a mãe, que gritam com o pai, que manda ele calar a boca, dá as costas e sai. Filhos que colocam o dedo na cara do pai e da mãe e batem a porta também na cara deles, porque não lhes deram talvez o telefone de última geração que eles queriam, ou a viagem que eles pediram. Sem falar nos filhos que já se tornaram adultos, que engravidaram as suas namoradas, ou foram engravidadas pelos seus namorados e deixaram seus filhos para os seus pais criarem, para serem criados pelos avós, enquanto eles continuam uma vida sem responsabilidade e a curtir a vida como antes, até que um novo neto chegue e os pais venham a criar novamente. É uma geração de filhos que está literalmente no comando, está sentada no banco do motorista. Se fosse um trem, eram os filhos os maquinistas, e os pais apenas passageiros, impotentes e assustados. Eles dizem: o que é que eu vou fazer com esse menino? Eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Nós estamos vendo uma geração de filhos egoístas, que não conseguem enxergar nada além deles mesmos.
Eles só pensam neles, nas suas vontades, nas suas necessidades, nos seus caprichos. É uma geração de filhos que acredita que a felicidade deles é a única coisa que importa no mundo, e que o mundo deve tudo a eles, e que o mundo deve girar em torno deles. Uma geração de filhos criados numa filosofia de que é proibido proibir. Uma geração de filhos criados por pais que não sabem ou não querem dizer não para eles. Esses pais provavelmente nunca leram a Bíblia, pois se tivessem lido a Bíblia e pelo menos conhecessem os mandamentos de Deus, saberiam que nos mandamentos de Deus, ali que é o cerne da lei de Deus, os mandamentos de Deus são nada mais nada menos do que 10 nãos. Tem uma imagem aí dos mandamentos aí. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. No segundo, não farás para ti imagem de escultura. No terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No quarto, não começa com não, mas assim: lembra-te do dia do sábado para santificar. No sétimo dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum. No quinto mandamento também não começa com não explícito, mas diz: honra teu pai e tua mãe, que está implícito aqui o quê? Não desonrar pai e mãe. No sexto diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Como é que você pode conhecer a Bíblia, servir ao Deus da Bíblia, e você achar que pode criar um filho sem dizer não para ele? Se você quer formar caráter sólido e digno nos seus filhos, você precisa, com certeza, dizer mais nãos do que sim para eles. A primeira coisa que você tem que aprender hoje, se você ainda não sabe, se você quer formar caráter sólido e digno nos seus filhos, você precisa dizer mais não para eles do que sim. Sabe por quê? Porque os seres humanos nascem inclinados para o mal, nascem inclinados para o pecado, e tudo o que eles mais querem é o que é errado. Por isso que nós, como pais, nós temos que dizer mais não do que sim, porque eles sempre vão se inclinar mais para o ruim do que para o bom. Nós estamos criando a pior geração de seres humanos da história, pode ter certeza disso. É o que está por vir, ainda talvez não seja, mas é o que está por vir. A nossa geração de pais, que já é uma geração de filhos mimados, está criando a pior geração de seres humanos que a história já viu. Por quê? Porque nas últimas décadas, e mais forte ainda agora, nós trocamos a maneira bíblica de criar filhos por uma maneira que chamamos de moderna. Como eu li na semana passada, vou ler hoje de novo para relembrar o texto de Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor. Então atenção: ponham-se à beira dos caminhos e olhem, prestem atenção, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele, não andaremos nesse bom caminho, não andaremos pelas veredas antigas de Deus. Como eu expliquei semana passada, veredas aqui é a mesma coisa que caminhos, e antigos aqui não significa velho ou obsoleto, mas antigo, a palavra hebraica aqui que foi traduzido por antigo também significa eterno. Deus está falando: ponham-se diante dos muitos caminhos que estão colocados diante de vocês,
olhem para todos esses caminhos, analisem e perguntem qual é o caminho eterno de Deus para nós. Esses caminhos são vários ensinamentos, várias formas de viver, e Deus está dizendo: existem várias formas de viver, mas existe a forma que eu quero que vocês vivam. Essas são as minhas veredas antigas, meus caminhos eternos. Queridos, se os seus filhos tornaram-se uma fonte inesgotável de problemas, de perturbação e tristeza, olha direitinho, presta atenção, porque provavelmente ou você não está ou não esteve criando seus filhos nas veredas antigas de Deus, porque Deus falou: andem pelas minhas veredas antigas e vocês acharão o quê? Perturbação? Não, vocês acharão descanso para a alma de vocês. Os filhos são herança do Senhor, nós já vimos aqui, presente de Deus, a alegria do homem de Deus. Se os seus filhos não são nada disso, é porque certamente em algum momento, mesmo que você esteja corrigindo agora, mas em algum momento você criou seus filhos por caminhos que não são as veredas antigas do Senhor. Deus está dizendo aqui: voltem a conduzir suas vidas de acordo com os meus antigos ensinamentos, a praticar as leis e os ensinamentos que eu falei para vocês desde o princípio. Mas ao longo da história, nós temos abandonado o caminho antigo de Deus para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. Nós temos andado por outros caminhos, tentando reinventar a forma de viver e a forma de criar filhos. E essa forma de criar filhos que estamos usando hoje são formas humanas, filosofias humanistas, ateístas, marxistas e outros istas mais. E o abandono das veredas antigas de Deus para a criação dos nossos filhos tem sido um desastre para nós, mas principalmente para a vida dos nossos filhos. É por isso que Deus diz: parem, preste atenção nesses caminhos que estão postos diante de vocês e perguntem: onde estão os caminhos de Deus? Onde estão os ensinamentos eternos de Deus? Perguntem. E é isso que vamos continuar fazendo hoje. Então a pergunta é a mesma de domingo passado. A pergunta é: o que a Bíblia nos ensina sobre criação de filhos? Quais são os caminhos eternos revelados na palavra sobre como devemos criar os nossos filhos? A primeira lição, digamos assim, a primeira característica desse caminho está aqui. A Bíblia ensina que o conhecimento de Deus não é passado de forma genética. Entenda isso, querido. Isso parece lógico, mas no dia a dia a gente parece que não acredita. O conhecimento de Deus não é transmitido, passado para os seus filhos de forma genética. Não é passado pelo seu DNA. Sabe aquele ditado que diz: filho de peixe, peixinho é? Isso não funciona. Isso não é verdade quanto à transmissão da palavra de Deus. Nossos filhos, eles não nascerão conhecendo a Deus só porque você conhece. Ninguém se torna discípulo de Jesus por nascimento. Então eu nasci, eu sou filho de um discípulo de Jesus, então automaticamente eu sou discípulo de Jesus. Não, é por isso que nós aqui na Igreja Batista não batizamos crianças, porque entendemos que biblicamente batismo é para aquele que crê, é para aquele que reconhece que é pecador, arrepende-se dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu Senhor. Então ninguém torna-se discípulo de Jesus por nascimento, mas nós nos tornamos discípulos de Jesus por decisão. Mas para que haja decisão, é preciso que haja conhecimento de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 13 a 14:
porque todo aquele que invocar, ou seja, buscar, se submeter ao nome do Senhor, será salvo. Aqui não está dizendo porque todo aquele que for filho de crente será salvo, não, é todo aquele que invocar, que buscar o nome do Senhor, será salvo. Aí ele diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, não é automático. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue, ou seja, não há quem fale para eles sobre Deus? Atente para a pergunta do apóstolo: como crerão naquele de quem nada ouviram? Pais, nossos filhos precisam ouvir sobre Jesus, e eles precisam ouvir de nós sobre Jesus. Muitos filhos de crentes só escutam falar de Deus, de Jesus, da palavra de Deus, quando eles vêm à igreja no domingo, mas durante a semana não tem esse assunto em casa. Os pais não têm intencionalmente falado sobre as coisas de Deus para os seus filhos. Esse não é um assunto predominante no dia a dia. Como é que você quer que seu filho creia em Deus? Como é que ele vai crer em alguém de quem não ouviram? Veja o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Vamos meditar mais uma vez. Eu acho que domingo passado eu li esse texto, Deuteronômio 29. Vamos tirar algumas lições aqui a mais. Olha só: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ou seja, aquilo que Ele não revelou. Sabe aquele monte de pergunta que você tem que a Bíblia não responde? Aqui está dizendo: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Está dizendo, para de ficar bisbilhotando. Se a Bíblia não diz, não vai ficar esquentando cabeça com isso. Então as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas, ou seja, aquilo que Deus revelou, nos pertence, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A quem pertence as coisas que Deus revelou na sua palavra? O texto é claro, diz: pertence a nós, mas não somente a nós, pertence a nós e aos nossos filhos. A pergunta é: por que nós, que professamos a fé em Jesus Cristo, por que nós estamos privando os nossos filhos daquilo que o Senhor disse que deveríamos dar a eles, porque pertence a eles também? Por que que nós não estamos compartilhando com os nossos filhos a revelação de Deus através da sua palavra? Queridos, nisso os muçulmanos nos dão uma pisa, porque filho de muçulmano não costuma se desviar. Não, filho de muçulmano cresce e se torna muçulmano. Lá existem exceções, e pouquíssimas. Vocês sabem, mas é porque lá eles ameaçam. Não é só isso não. Não é só isso não. Porque se fosse a questão da ameaça, quando eles viajassem para a Europa para estudarem, eles todos deixariam de ser muçulmanos. Mas eles vão para a Europa, eles estudam, fazem faculdade tudo, e voltam muçulmanos para casa. Sabe o que acontece? É que os pais muçulmanos, eles se dedicam a ensinar sobre o livro sagrado deles, o Alcorão, aos seus filhos. É comum que um menino de 10, 11, 12 anos já saiba grande parte do Alcorão memorizado. Já os nossos filhos, os filhos dos crentes, os nossos meninos e meninas, eles conhecem todos os heróis da Disney e da Marvel,
mas eles não conhecem quem são os heróis da fé. Eles confundem Moisés com Manassés, chamam Jesus de Genésio. Eles não conhecem a Bíblia, não conhecem os heróis da Bíblia, mas conhecem os heróis da Disney e da Marvel. E a culpa é de quem deles? Não. Veja a ordem do Senhor aos pais. Deuteronômio, agora capítulo 6, versículos 6 e 7. Também li esse texto, mas vamos nos aprofundar nele. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, ou seja, a palavra de Deus, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Com quem? Com seus filhos. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É isso que Deus espera de nós, pais cristãos. Não é só ensinar quando der. Aqui diz que é para ensinar com persistência e também ensinar com constância. Persistência é a palavra lá, mas a constância está em que? Ele diz assim: é ensinar andando, é quando senta, é quando deita, é quando levanta, é pelo caminho, ou seja, constantemente, diariamente, ensinando ao seu filho sobre a palavra do Senhor, com persistência e com consistência. Se você é pai ou mãe, você já descobriu que ensinar aos seus filhos o que é certo, e principalmente ensinar aos seus filhos o que é de Deus, é difícil. É necessário muita persistência e muita constância. Por quê? Porque o ser humano naturalmente rejeita o que é de Deus e naturalmente se inclina para o mal. Então você sabe que se você quer ensinar a palavra de Deus ao seu filho, se você quer ensinar o que é correto ao seu filho, você precisa ter persistência. Porque o ser humano e o seu filho não é diferente. Talvez um dos grandes problemas dos pais é que eles subestimam o pecado que habita o coração dos seus filhos. É comum a gente ouvir pais completamente cegos, alienados, dizendo: o meu filho não mente, o meu filho nunca mente. Então o seu filho não é descendente de Adão e Eva, não. Seu filho foi gerado logo pelo Espírito Santo. Talvez você nunca pegou ele na mentira. E não pegou, sabe por quê? Porque você é bobo. Você fica dizendo que o seu filho não mente. Entenda, os nossos filhos são como nós, descendentes de Adão e Eva, inclinados para o mal, inclinados para o pecado. Por isso é tão difícil ensinar o que é certo a eles. Não é tarefa fácil passar conhecimento de Deus para os nossos filhos. É por isso que temos que passar esse conhecimento de forma intencional, verbal e principalmente através do testemunho de vida. Você, pai, tem que ser a principal Bíblia que os seus filhos vão ler nos primeiros anos de vida deles. Entenda uma coisa: a salvação, olha que coisa profunda, a salvação não é assunto só de adulto. Isso não é coisa para criança que conversa, mentira. A salvação não é assunto só para adulto. Ah, mas as crianças, elas não já são salvas porque elas são inocentes? Sim, eu creio nisso. Até que elas ganham consciência moral. Quando a criança ganha consciência moral, automaticamente ela ganha responsabilidade moral. E a partir dali ela é responsável pelos seus pecados.
Em que idade isso acontece? Não sei, isso varia de criança para criança, mas ela perde a inocência em algum momento da infância dela. Eu tenho a minha teoria, mas é só a minha teoria. Eu lembro de Adão e Eva lá no jardim, e eles eram completamente inocentes, puros. E a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles nem se davam conta de que estavam nus. Não é assim que os meninos e as meninas pequenas fazem em casa, né? Eles andam nus dentro de casa, andam só de cueca, andam só de calcinha, não tem problema. Chega a visita e então nem isso, menino, vai vestir uma roupa. E o menino, no pouco, sai na sala, cheio de visita, só de cueca, nem liga. Mas daqui a pouco, chega uma visita, aperta a campainha, o menino corre para vestir a roupa. A menina corre para vestir uma roupa. Por quê? Não, porque eu estou nua, eu estou só de calcinha, estou só de cueca. Olha, aí eu lembro de Adão e Eva. A primeira coisa que aconteceu quando eles pecaram foi, eles descobriram que estavam nus. Então é só uma teoria minha. Eu imagino que em algum momento ali, quando a criança descobre que está nua, ou seja, quando ela começa a se envergonhar da sua nudez, é porque ela está sendo despertada para a consciência do pecado, e isso já gera responsabilidade. Aí você diz, não, mas as crianças já estão salvas. Sim, até que elas tenham consciência moral e responsabilidade moral, conhecimento do bem e do mal. Então eu devo esperar até que meus filhos percam a inocência, ganhem consciência e responsabilidade moral, só para depois eu pregar o evangelho para eles? Pense comigo. Você espera os seus filhos adoecerem para depois vaciná-los? Ou eles já, ainda no hospital, já começam a tomar as primeiras vacinas? Ninguém espera o filho ter paralisia para depois vacinar. Não, você vai vacinar o seu filho justamente para que ele não adoeça. Será que nós vamos esperar que a doença do pecado domine o coração dos nossos filhos para depois nós buscarmos um tratamento? É nosso dever. Aí você que é pai de crianças ainda pequenas, ou você que ainda vai ser pai, comece a aprender isso. Comece a vacinar seus filhos com a palavra de Deus ainda nos seus primeiros anos de vida. E quando o pecado tentar dominar o coração deles, eles já estarão protegidos pelo conhecimento de Deus. Você vai só relembrar, acessar o conhecimento de Deus que já está plantado no coração deles. É muito mais fácil, querido, modelar o tronco de uma árvore quando ela é apenas uma pequena muda, do que você tentar modelar o tronco de uma árvore adulta. Não dá para modelar o tronco de uma árvore adulta. Mas quando ela é apenas uma muda, uma pequena planta, você pode fazer desenhos, você pode fazer, amarrar, puxando para um lado o galho, puxando para o outro, e você pode fazer o modelo que você quiser. É muito mais fácil você plantar a palavra de Deus, o conhecimento de Deus no coração do seu filho desde pequeno, do que você ignorar isso completamente e tentar fazer isso depois que ele for um jovem ou um adulto. Não podemos mais deixar ao acaso o destino eterno dos nossos filhos e simplesmente esperar que sejam bem-sucedidos no seu relacionamento com Deus quando eles crescerem. Não dá. Temos que ser intencionais, persistência e consistência, ensinando diariamente sobre o conhecimento de Deus, porque como é que eles invocarão o nome do Senhor se não crerem nele? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Segundo ensinamento que a Bíblia nos dá sobre criação de filhos, a Bíblia ensina que os pais devem oferecer aos seus filhos escolhas com consequências e liberdade com responsabilidade. Anote isso: escolhas com consequências, liberdade com responsabilidade. Queridos, esse é o sistema educacional de Deus. Esse é o sistema educacional da Bíblia. Deus sempre faz assim: Ele oferece a nós, os seus filhos, escolhas
com consequências e liberdade com responsabilidade. Se você tirar as consequências e você tirar a responsabilidade e você der aos seus filhos apenas escolhas e liberdades, você vai criar um monstro dentro da sua casa. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Hoje, olha como Deus faz conosco. Olha qual é o sistema educacional de Deus. Ele diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Vejam, Deus está nos dando o quê? Escolhas. Ele está dizendo: eu estou colocando diante de vocês escolhas. Eu estou dando a vocês a liberdade de escolher. Eu estou dando duas opções: vida ou morte, bênção ou maldição. Aí ele aconselha, como pai ele aconselha: eu recomendo, eu aconselho que vocês escolham a vida, para que vivam vocês e seus filhos. Tá óbvio que se você escolhe a morte, vai morrer você e seus filhos. Escolhas claras, com consequências claras. Ele faz isso o tempo todo a respeito da salvação. Quando ele nos oferece a escolha de receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, ou a escolha de rejeitar a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Veja, essa é uma escolha, é a maior escolha que Deus colocou diante dos seres humanos. Ele não obrigou você a escolher Jesus, mas Ele colocou a escolha diante de vocês, mas Ele colocou claramente quais eram as consequências. Se você escolher por Cristo, se você escolher crer nele, se você escolher recebê-lo como teu Senhor e Salvador, então você terá uma vida ao lado dele e uma eternidade com ele para todo sempre. Agora, se você escolher rejeitar a Jesus, como consequência você vai ter uma vida vazia e miserável aqui, e vai passar a eternidade separado de Deus, no lugar que a Bíblia chama de inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o verme não para de consumir. Está claro? E ele orienta que você escolha a primeira alternativa, que seria melhor. Querido, o que está destruindo os nossos filhos é um sistema educacional baseado em escolhas sem consequências e em liberdade sem responsabilidade. Os filhos de hoje em dia, eles têm muitas escolhas, os pais dão a eles muitas opções. Eles crescem cercados de opções, cercados de escolhas para fazerem, cheios de liberdade e nenhuma consequência ou responsabilidade. Quando eles escolhem mal, os pais vão lá e dão um jeito dos filhos não arcarem com as consequências das suas escolhas erradas. Quando eles usam a liberdade para fazer o que não presta, os pais dão um jeito de ir lá e consertar. Os pais assumem a responsabilidade da liberdade dos seus filhos. Isso é um desastre. Você está programando o seu filho para o fracasso, aqui e na eternidade. Eu acredito que a melhor forma de educar os nossos filhos é usando os mesmos princípios que Deus usa para nos educar. Na escola de educação por princípio, por exemplo, nós chamamos isso que eu estou falando aqui do princípio da semeadura e colheita. Nós ensinamos isso no Colégio Batista, por exemplo. É o princípio, um dos princípios que nós ensinamos é o princípio da semeadura e da colheita. Ora, você vai colher aquilo que você semear. Não adianta, se você semear feijão, não inventa de colher milho, que você não vai conseguir. A sua colheita é o fruto da sua semeadura. Esse princípio da colheita, da semeadura e da colheita,
Esse princípio honra de forma coerente as escolhas dos nossos filhos, mas também de forma coerente aplica as consequências das escolhas que eles fazem. É assim que Deus nos governa desde o início da história. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Observe, Deus está dizendo: você tem escolhas. Ele está dizendo: de um lado você tem todas as árvores do jardim, incluindo a árvore da vida, e você pode comer delas livremente, se você quiser. De outro, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não deve comer, e a consequência é: se você comer, certamente morrerá. Deus colocou uma cerca elétrica em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele colocou os anjos com espadas para impedir que o homem fosse lá? Não. Ele deu o quê? Escolha, e deu o quê? Liberdade. Mas ele deixou claro quais eram as consequências das decisões, das escolhas, e Deus deu a ele responsabilidade. E quando o homem faz a sua escolha, a escolha errada, Deus se entristeceu e aplicou, sim, Deus aplicou a consequência que antes ele havia alertado. O homem morreu, não imediatamente como você pensa, mas ele tornou-se mortal. Ele foi expulso do jardim para que não comesse da árvore da vida e se tornasse eternamente pecador. Então Deus vai lá e aplica a consequência que ele havia anunciado antes, quando disse da escolha. Agora, atente para isso. Deus, ele não perdeu a cabeça com Adão e Eva quando ele pecou. Sabe, ele não ficou desesperado, ele não foi lá bater em Adão, né? Olha só, ele não perdeu a cabeça. Ele agiu de forma firme, mas em amor. Ele não deixou de suprir as necessidades de Adão. Ele não deixou de ser pai, mas ele não deixou de aplicar a consequência. Você lembra, né? Antes de expulsar Adão do jardim, Deus ainda fez o quê? Substituiu as roupas improvisadas de folhas que Adão e Eva tinham feito para si e deu a eles a roupa de pele de animal. Veja, ele continua agindo como pai, ele continua agindo em amor. Você pode dizer: isso aí, agora que ele deu essas roupas, pronto, vai deixar o dito pelo não dito. Não, agora vocês, fora daqui. Eu falei, vocês agora não podem comer da árvore da vida, vocês estão fora daqui. E foram expulsos do jardim. Olha Deus nos mostrando como agir. Como é que você reage à desobediência e rebeldia de seus filhos? Os nossos filhos precisam saber que nós os amamos, mas eles também precisam saber que nós somos firmes para o bem deles. Antes de cada escolha que você der aos seus filhos, explique com clareza as consequências de cada uma delas. Antes de cada liberdade, explique a responsabilidade que essa liberdade tem. Uma dica importante para os pais: pense bem antes de estabelecer as consequências das escolhas que você vai dar, porque às vezes os pais, eles são precipitados. Se você escolher isso aqui, eu vou botar você para fora de casa. Não fala isso. Primeiro, que não é para você botar ele para fora de casa. Segundo, você não vai ter coragem de cumprir isso. Para que você falou? Entende? Então pense bem, porque tem muitos pais que perdem a autoridade diante dos filhos por isso. Eles dizem: olha, se você fizer isso aqui, vai acontecer tal coisa com você. Aí o menino vai lá e faz. Aí o pai fica com pena de aplicar a consequência que ele prometeu. Aí ele não aplica, aí ele perde a moral, o menino vai fazer de novo.
Na próxima vez que o pai disser, se você fizer isso, vai acontecer aquilo, ele desdenha de você na mente dele. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque você é precipitado. Você não pensou antes de falar. Pense bem antes de estabelecer as consequências. Agora elas precisam ser proporcionais. Também não venha com consequência sem futuro, que não é consequência nenhuma. Elas têm que ser proporcionais ao tamanho da escolha. E elas têm que ser executáveis. Não vai dizer que você vai fazer uma coisa com seu filho que você sabe que nunca vai fazer, porque ele vai testar você, e você vai ser envergonhado, e vai perder a autoridade diante dele. Quer que seu filho dê ouvidos a você de verdade? Então, sem agressões, sem gritarias, aplique as consequências das escolhas erradas que eles fizeram. Dê a eles o fruto da semeadura deles. Agora atenção, tenha sabedoria para saber dar escolhas de acordo com a idade e com a maturidade dos seus filhos. Você entende isso, né? Tenha sabedoria para saber dar escolhas de acordo com a idade e a maturidade dos seus filhos. Você não pode dar aos seus filhos o direito de escolher sobre a eternidade dele, sobre a espiritualidade dele, se ele ainda é uma criança. Você não vai dar ao seu filho ainda juvenil a escolha sobre sua vida espiritual, sobre seus estudos, sobre sua saúde. Esses não são assuntos para crianças decidirem. Essas questões você como pai decide. Mas a geração de pais de hoje não. Eles querem dar todas as escolhas para os filhos, e toda a consequência e responsabilidade é deles. Quer ver um negócio que eu fico doente? É quando eu vejo pais que vêm visitar a escola para saber, né, conhecer a escola, saber se eu vou matricular meu filho aqui. Aí vem com um menino pequenininho, rapaz, menino de 5 anos, 6 anos. Aí ele vem mostrar a escola para o menino. Aí quando termina, ele disse: e aí, meu filho, você quer estudar aqui? Aí o menino disse: não. Aí disse: queira, meu filho. Não, o bichinho não está querendo. Então você vai dar ao seu filho a liberdade de escolher, ao seu filho de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a liberdade de escolher onde ele vai estudar. É você, dá a ele a responsabilidade. Paciência, né? Outra coisa, pais, parem de viver livrando seus filhos das consequências dos erros deles. Para com isso, pelo amor de Deus. Que geração de pais é essa? Toda hora livrando a cara dos filhos da consequência dos erros deles. Sempre arrumando uma desculpa, sempre encontrando um culpado, mas nunca é seu filho. Ele foi lá, ele desobedeceu, ele fez o que era errado, ele falou o que não devia, mas você está sempre buscando alguém para culpar, para poder livrar a cara do seu filho. Para com isso. Isso não está fazendo bem, isso está estragando o seu filho. Como é que os seus filhos crescerão com responsabilidade, com caráter firme e aprovado, se você nunca permite que ele experimente o preço dos seus próprios erros? Você não entende que você está formando um ser humano ainda, sabe? O caráter dele está em formação, a mente dele está em formação. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos desde pequeno que todo mundo, independente da idade, é responsável de alguma forma, é responsável por tudo que sai de sua boca e por tudo que suas mãos produzem. E quanto maior vai ficando, mais responsável é. Você precisa ensinar isso.
Todos somos responsáveis pelo que sai da nossa boca, e todos somos responsáveis pelo que produzem as nossas mãos. Se você não está ensinando isso aos seus filhos, você não está educando os seus filhos. Se você vive livrando o seu filho das consequências dos erros dele, sabe o que vai acontecer? Ele vai cometer erros cada vez maiores. E quando ele cometer erros grandes, já sendo adulto, você não terá mais como protegê-lo. E aí você vai se arrepender pela forma como você o criou. Você não ensinou a ele, sabe o quê? Um outro princípio que nós ensinamos na escola por princípio, que é o autogoverno. É você ensinar a criança a capacidade de dizer não para si mesmo. Como é que uma criança vai aprender a se autogovernar se os pais não governam primeiro sobre ela? Como é que a criança vai aprender a dizer não para si mesmo se os pais não são capazes de dizer não para ela? Você acha que um dia vai acontecer um milagre, ela dormindo e ela vai acordar madura, sábia, com autogoverno? Não, isso não vai acontecer. Quer ver um exemplo de como os pais vivem de todas as formas livrando os filhos da consequência dos erros? Vou dar só um exemplo bem comum aqui. Em algumas gerações anteriores, se uma criança fosse preguiçosa e irresponsável e não estudasse e fosse reprovada, eu estou falando daquele menino que já tem a capacidade de estudar para as provas, e isso deveria ser bem mais cedo do que a gente pensa. Se ele é preguiçoso e irresponsável, não estudou e ficou reprovado, algumas gerações atrás, se ele chegasse em casa com um boletim com o resultado lá reprovado, sabe o que acontecia? Ele levava uma surra e o pai tirava dele um monte de privilégio que ele tinha. Não vai mais andar de bicicleta, não vai mais jogar videogame, não vai brincar na rua, não vai para a casa do colega, aquela viagem que a gente ia fazer não vai mais fazer, saia cortando um monte de coisa deles. É isso que acontecia. Mas nessa geração de pais não. Se o filho é preguiçoso, irresponsável, não estuda o suficiente, não prestou atenção na aula, tira notas baixas e é reprovado, sabe o que o pai faz? O pai vai procurar um culpado. O pai vai reclamar na escola. A culpa é da escola, a culpa é do professor, a culpa é da metodologia, a culpa é do sistema de avaliação que a escola usa. E se a escola não der um jeito de dar os pontos que o filho não tirou, eu vou processar a escola, porque vocês estão traumatizando o meu filho. Porque como é que ele vai conseguir lidar com a situação de ver os coleguinhas indo para a série posterior e ele permanecendo na mesma série? Isso vai ser um trauma para ele. Essa é a geração de pais que está criando essa geração de filhos que nós falamos no início. Está sempre buscando um culpado. Não é meu filho. Não é meu filho culpado. Ensine aos seus filhos que não existe escolha sem consequências e não existe liberdade sem responsabilidade. Seja amoroso, mas sem deixar de ser firme. E agora, a terceira e mais difícil lição para essa geração de pais. Não sai agora não. A Bíblia ensina que os pais devem disciplinar em amor seus filhos. Essa é a parte mais difícil para essa geração de pais de hoje. A Bíblia ensina que devemos disciplinar em amor os nossos filhos. Provérbios capítulo 29, versículo 15. A vara, isso mesmo você viu aí, a vara e a disciplina dão traumas para os nossos bebês. Não. A vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Tem uma imagem aí, coloca a imagem aí, uma próxima imagem aí, pronto.
Ali, ó. A criança que sempre faz o que faz, não, sempre faz o que quer, faz seus pais passarem vergonha, baseado no texto que a gente leu. Essa imagem, ela ilustra bem a realidade hoje de pais e filhos. Os pais viraram capachos dos seus filhos, empregados dos seus filhos. Vocês estão achando que dando amor demais e estão recebendo desrespeito, desonra, e vocês acham que está tudo bem. É uma fase. Quando ele crescer, ele vai ser um homem de Deus. Quando ela crescer, ela vai ser uma mulher de Deus, como num passe de mágica. Espere deitado. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, que faz o que quer, vem envergonhar a sua mãe. Querido, quando o assunto é a disciplina dos filhos, você, pai crente, você precisa decidir em quem você vai acreditar. Se você vai acreditar no que os especialistas dos nossos dias falam, ou se você vai acreditar no especialista que escreveu a Bíblia. Porque os especialistas dos nossos dias dizem: bater na criança, a disciplina física vai traumatizar, vai gerar mais violência. E a Bíblia diz: a vara e a disciplina vão gerar no seu filho sabedoria. Decida em quem você quer acreditar. Ou você rasga essa parte da Bíblia e joga fora. Mas espera aí, tem outras partes para você rasgar também. Vou dizer a você onde é que está. Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a alma dela do inferno. Rasga esse texto também. Quer mais claro do que isso? Se você retira a disciplina, você vai condenar a alma do seu filho ao inferno. Se você disciplinar o seu filho com a vara, ou seja, com a disciplina física, ele não morrerá, mas ele vai se converter, vai ser livre do inferno. É claro, sabe, os especialistas de hoje, quando a gente fala assim, disciplinar fisicamente, aí qual é o argumento que eles usam? Eles já imaginam um pai espancando o filho cheio de hematomas, e o pai dando de mão fechada, burdoada, chutando o filho. Não é disso que a Bíblia está falando. Daqui a pouco eu vou mostrar a você a diferença. Não é disso. Lembra-se, é em amor, mas é com a vara. Ou seja, é a disciplina física. A Bíblia está dizendo, querido, você decide se você acredita ou não. A Bíblia está dizendo, você pai moderninho, entenda, a Bíblia está dizendo que é possível disciplinar com a vara em amor. A disciplina física dos filhos é um princípio de Deus, é uma vereda antiga para a criação dos filhos, mas essa geração de pais diz: eu não vou andar por essa vereda. Lembra do primeiro versículo lá em Jeremias? Olhem para os caminhos, perguntem pelas veredas antigas, andem por elas. Mas eles dizem: nós não vamos andar por esse caminho. É isso. Eles olham, eles leem e eles decidem: não, eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero criar meus filhos desse jeito. Então você entende mais de criação de filhos do que Deus. Boa sorte. A disciplina física, ela é um princípio de Deus para a criação dos filhos. Ela pode livrar a alma do seu filho do inferno. É isso o que a Bíblia diz. Querido, é por isso que o diabo tem feito de tudo para convencer aos pais crentes que a disciplina física é uma covardia contra seus filhos. Hoje eu estava fazendo algumas pesquisas sobre isso na internet. O que tem de site cristão dizendo 5 razões para você nunca bater nos seus filhos, 8 razões para você nunca castigar fisicamente seus filhos. Os crentes estão dizendo isso. O diabo está convencendo, sim, convencendo as novas gerações de pais
de que disciplinar fisicamente seu filho é uma covardia contra ele. E aqueles que ele não consegue convencer, ele tem tentado proibir através das leis, como eu mostrei semana passada, mas vou mostrar hoje que nunca é demais. Como ficou conhecido em 2014 como a lei da palmada, que desde 2014 é proibido disciplinar fisicamente um filho. A lei, o menino Bernardo é o nome da lei, estabelece o direito da criança e do adolescente de serem educados sem o uso de castigo físico. Ou seja, é proibido no Brasil. É isso mesmo, hoje já é proibido no Brasil. E nas escolas por aí, eles estão ensinando isso aqui aos seus filhos: se o seu pai bater em você, denuncie. Aí por isso tem aquela imagem ali, o pai com a chinela e o menino encontra você no tribunal. É assim. Aqueles que o diabo não conseguiu convencer a não disciplinar fisicamente seus filhos, ele está proibindo isso através de leis. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo não precisa de ajuda. Para de ser advogado do diabo. Para de levantar bandeiras que o diabo está defendendo. Deus está dizendo: a disciplina física é um princípio, é uma vereda antiga para a criação de filhos. A Bíblia diz que se eu não disciplino meus filhos, isto prova que eu realmente não os amo. Exatamente o contrário do que o mundo anda dizendo. A disciplina é uma expressão de amor, a disciplina bíblica. Provérbios 13, 24: quem não castiga o filho não o ama. É para você, pai permissivo, mãe superprotetora. Você pensa que está amando? Não, você não ama. A palavra de Deus diz: você não ama. Você que não castiga, você que não corrige, você que não deixa o seu filho sofrer as consequências das escolhas erradas, você não está agindo em amor. Quem não castiga o seu filho não ama. Quem o ama, quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. Se eu permito que ele faça o que bem entende, isso mostra que eu não me preocupo o suficiente com ele. Queridos, mas quando a gente fala de disciplina física, várias imagens diferentes vêm à mente de cada um de vocês. Por isso é importante a gente entender a diferença entre disciplina física à luz da Bíblia e uma punição física aos modos do mundo. Qual é a diferença entre punição e disciplina? Olha o próximo slide. O propósito da punição é infligir penalidade. Ou seja, eu vou punir meu filho, eu quero colocar sobre ele penalidade. Eu quero punir ele. Não é essa a disciplina que a Bíblia fala. Eu quero penalizar você, eu quero punir você pelo que você fez de errado. O foco, o do pai está onde? No passado, no que você fez de errado. A motivação dessa punição está onde? Na raiva, na ira, no ódio. Eu estou irado com você, eu estou com raiva de você, eu estou com ódio de você, e por isso você vai apanhar agora, seu cara. Não é isso que a Bíblia manda fazer. Não é disso que a gente está falando. Próximo slide. O propósito da disciplina. A disciplina é promover o crescimento. O propósito não é infligir punição. O propósito é gerar crescimento. Eu quero corrigir você e eu vou disciplinar você, porque eu quero tornar você uma pessoa melhor. O foco não está no passado, no erro que você cometeu, mas o meu foco com a disciplina está no futuro. Eu quero corrigir você para que você se torne uma pessoa melhor. O meu foco está no aprendizado dele, no crescimento dele, no amadurecimento dele, e não na punição.
A motivação por trás dessa disciplina não é o ódio, não é a raiva, não é a ira, mas é o amor. Eu quero que você seja uma pessoa melhor, por isso eu vou disciplinar você agora. Eu amo você e quero o bem para você e quero corrigir você, por isso eu vou disciplinar você agora. A Bíblia não manda espancar o seu filho, ela manda disciplinar o seu filho. É disso que a Bíblia está falando. Aqueles que espancam seus filhos estão cometendo um crime. Você tem que disciplinar o seu filho. A disciplina física, ela tem que ser forte o suficiente, sim, para gerar dor, mas não o suficiente para gerar hematomas no seu filho. Outra coisa, sabe por que é que os pais se excedem? Porque eles fazem como no primeiro exemplo, eles fazem com base na ira. Eles castigam os seus filhos quando estão irados com eles. Eles castigam os filhos quando estão com ódio deles. E aí eles passam do ponto. Bate onde não deveria bater. Bate com a intensidade que não deveria bater. E batem mais do que deveriam bater. Por isso que tem que ser uma questão de amor. Primeira coisa, você vai disciplinar o seu filho, a melhor coisa que você tinha que fazer é acalmar-se. Você diz, mas se eu me acalmar depois não tenho coragem de bater. É por isso que é uma questão de amor. Porque pensa numa coisa difícil, é você disciplinar fisicamente seu filho quando você não está com raiva dele. É difícil. Chama para dentro do quarto. Semana estava conversando com o Miquel e ele estava lembrando do dia que eu fiz isso com ele. Chama para dentro do quarto. E ele fala disso sem nenhuma mágoa no coração. Chama para dentro do quarto e diz: você lembra que eu te ensinei sobre isso? Lembra? Pronto. Aí você fez. Aí você lembra que eu corrigi você e você prometeu que não ia fazer mais. Foi. Pronto. E o que aconteceu? Eu fiz de novo. Pronto. Você entende que seu pai não quer bater em você? Eu não quero bater em você. Eu não gosto de bater em você. A raiva já tinha passado. Eu esperei a raiva passar. Tudo dentro de mim dizia assim: não bata nele, no bichinho. Eu não quero bater em você. Eu não gosto de bater em você. Mas você entende por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso para que você cresça, para que você amadureça, para que você lembre-se na próxima vez e não cometa esse mesmo erro. Eu vou te dar tantas chineladas. Eu digo quantas são. Não era uma vara, não tinha vara lá no quintal. Aí, lepo. Agora não foi fácil, porque eu não estava com raiva. Quando você está com raiva, é fácil, você mete lá a mão, né? Para. Mas eu não estava com raiva, então não foi fácil para mim. Aí quando termina, ele está chorando. Aí eu digo: agora nós vamos orar. Você vai orar e você vai dizer para Deus, vai pedir perdão a Deus pelo que você fez, você vai confessar o seu pecado. Aí ele orou e confessou. Eu disse: agora eu vou orar por você. Aí eu orei por ele e no final a gente se abraçou. Ele está traumatizado? Não. É meu amigão aí. Está tudo beleza entre a gente. Ele deve estar em algum lugar por aqui. Está tudo beleza entre a gente. Mas isso é disciplina em amor. Você está entendendo? Então, quando a Bíblia diz para você disciplinar seu filho, não é para você espancar seu filho, não é para você, debaixo de ira e de ódio, bater no seu filho. Não, não é isso. Mas se você retira do seu filho a disciplina física, você está encaminhando a alma do seu filho para o inferno. Quem diz isso é a Bíblia. Então não queira ser um perito em criação de filhos mais do que Deus que criou os filhos é. Mas queridos, eu quero também dar uma palavra para os filhos hoje. Os filhos aí que estão presentes, tem muitos filhos presentes. Eu tenho uma palavra para vocês. Claro, a gente não pode terminar a série sem falar para os filhos, né? Então o próximo slide aí. O que é que Deus espera dos filhos?
Os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais. É isso que Deus espera de você, filho. Você deve honrar e obedecer os seus pais. Provérbios capítulo 1, versículo 8 a 9. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça. Diadema aqui chama de tiara. É como uma tiara para botar na sua cabeça, e colares para o teu pescoço. Então, ouve o ensino do teu pai, não despreza a instrução da tua mãe, porque esses ensinos deles é como um diadema que você tem que carregar na sua cabeça, ou como um colar que você tem que carregar no seu pescoço. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, isso é o certo a fazer. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se você obedecer o seu pai e sua mãe, se você honrar o seu pai e sua mãe, está dizendo, a promessa de Deus é, você vai viver bastante tempo. Sabe por quê? Porque o teu pai e tua mãe vai sempre te dar conselhos para tirar você de situações de risco. Os jovens que morrem cedo, de forma trágica, de morte violenta, quase 100% deles estavam desobedecendo seus pais. O pai disse, não vai, ele foi. Fica em casa, não foi. Não faça, ele fez. Quando você obedece seus pais, você está preservando a sua própria vida. Então, obedecer, essa palavra obedecer é fácil de entender. Tem alguma dúvida sobre o que é obedecer? Não, difícil é praticar. Então comece a praticar. Mas aqui tem dizendo honrar pai e mãe. O que é que significa então essa palavra honrar? A palavra grega para honra significa estimar, valorizar, respeitar. Honrar é dar respeito aos seus pais, não pelo mérito, mas pela posição. O texto não fala nada sobre os pais precisarem conquistar o direito de serem honrados e respeitados pelos filhos. Não, você deve honrar seu pai e sua mãe pela posição, porque eles são seu pai e sua mãe, e ponto final. Eu não respeito meu pai porque ele não se dá o respeito, eu não respeito minha mãe. Para. Você vai honrar o seu pai e sua mãe pelo simples fato dele ser seu pai e sua mãe. Como eu queria que Deus tivesse me dado outro pai, ou se Deus tivesse me dado outra mãe. Para de falar besteira, você não sabe nem o que você está falando. Sabe por quê? Se o teu pai não tivesse casado com a tua mãe, ou se não casou, mas se teu pai não tivesse tido relações com a tua mãe, você não existiria. Porque você é o resultado da soma dos genes do teu pai com a tua mãe. Se o teu pai não tivesse conhecido a tua mãe, você não existiria. E você fica, eu não queria ser meu pai, mas você só existe porque aquele é o seu pai e aquela é a sua mãe. Não sei se vamos trocar o pai e botar outro. Não podia. Então para de falar besteira. Quando você diz, Deus, eu queria ter outro pai, você está dizendo, Deus, eu não queria existir. Não era você, não seria você. Honre seu pai e sua mãe, porque eles são pai e mãe, e pronto. O seu pai e sua mãe, eles representam Deus, queira você ou não, eles representam Deus dentro da sua casa, porque foi Deus que os colocou sobre você. Desrespeitá-lo ou desonrá-lo é o mesmo que desonrar a Deus. Você não pode desonrar os seus pais, desrespeitar os seus pais e honrar a Deus ao mesmo tempo. Não. Quando você desonra os seus pais, você desonra a Deus. Quando você desrespeita os seus pais, você desrespeita a Deus. Lembre disso. Agora a Bíblia já havia revelado que a geração de jovens dos últimos dias, do fim dos tempos, seria uma geração rebelde, desobediente aos pais, sem amor pela família. Vê se não é isso que a gente está vendo hoje. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Olha a profecia sobre como será a geração de jovens dos últimos tempos. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.
Os homens serão egoístas. Ora, nós estamos formando essa geração de egoístas. Os homens serão egoístas, avarentos, ou seja, materialistas. Gente, nós estamos formando essa geração. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Tem uma geração de filhos mais ingrato que essa eu não conheço. Ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, sem freio, sem autogoverno, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Veja se essa não é a descrição da geração de jovens que está se levantando, e mais ainda a geração que virá a partir das crianças que vemos hoje. A Bíblia profetizava sobre como vai ser a geração de jovens do fim dos tempos. Então, não podemos fazer nada? Então estamos condenados a isso? Então essa é a definição de como serão os nossos filhos? É isso? Não, para com isso, não. Essa é a profecia dos jovens perdidos nos últimos tempos. Mas a Bíblia também tem uma profecia para os jovens crentes dos últimos tempos. Atos capítulo 2, versículo 17. Olha essa profecia. E nos últimos dias, sim, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões. Essa é a profecia para os jovens crentes, para os filhos dos crentes. Diz: os vossos filhos e as vossas filhas. Eu pergunto para você, jovem que está aqui, você filho que está aqui, em qual desses dois grupos você está? Em qual desses dois grupos você quer estar? Na geração de jovens perdidos dos últimos tempos, ou na geração dos jovens salvos, resgatados por Jesus dos últimos tempos? Se você é rebelde, desobediente, desrespeitoso com seus pais, você está exatamente onde o diabo queria que você estivesse, na geração de perdidos dos últimos dias. E eu espero que você não permaneça aí. Queridos, para concluir, eu não posso concluir falando para os filhos, eu quero concluir falando para os pais. E eu quero concluir falando de uma história real, não é uma ilustração, é de uma história real, de uma garota, filha. O nome dela é Amanda, e eu vou ler para vocês. Amanda saiu para um passeio emocionante de motocicleta com um amigo. O jovem foi passar entre dois carros e perdeu o controle. Amanda acabou no necrotério. Veja o que a mãe de Amanda disse. Amanda sempre teve um espírito livre e sociável. Todo mundo gostava dela. Ela tinha muitos amigos. Mas pouco antes de entrar no ensino médio, seus amigos mudaram. Agora ela se acompanhava de pessoas que vão às festas, baladas e gostavam de aventuras. Achei que fosse só uma fase, que ela iria superar isso, mas não aconteceu. Queridos, uma das coisas mais perigosas que você pode fazer na hora de criar filhos é justificar os erros e os pecados, a rebeldia dos seus filhos com a desculpa: é só uma fase, é coisa de criança, é fase de adolescente, isso passa. Essa é uma das piores coisas que você pode dizer, é uma das piores coisas que pode sair da boca de um pai ou de uma mãe. Se você deixar seu filho viver sem limites,
tendo e fazendo o que quer. Quando ele se tornar um adulto fracassado, frustrado, doente, ou viciado, ou até mesmo preso, ele ainda vai culpar você pelo resultado da vida dele. E sabe o que é pior de tudo? É que ele terá razão. Pais, está na hora de nós reassumirmos o controle, o governo desse trem chamado filhos. Está na hora de nós deixarmos de sermos passageiros e passarmos a ser condutores. Em nome de Jesus, assuma a condução dos seus filhos. Reassuma se você perdeu. Reassuma em nome de Jesus a condução dos seus filhos, porque é sua responsabilidade, é seu dever, é sua missão. Quem ama de verdade educa. Quem ama de verdade põe limites. Quem ama de verdade disciplina em amor, sempre que for necessário. Que Deus tenha misericórdia de nós, pais. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Querido, fique em oração. Feche seus olhos, fique em oração. Eu quero dar oportunidade, sem perder tempo, eu quero dar oportunidade a você que está aqui, que não é discípulo de Jesus. Todos esses princípios que eu falei hoje são maravilhosos. Mas a ideia não é você pegar esses princípios simplesmente e aplicar na sua vida ou na criação dos seus filhos, não. Para você aplicar esses princípios, para você viver esses princípios, para você ter a força necessária para aplicar isso na sua vida e na sua casa, você precisa mais do que apenas teoria, você precisa de prática. Você precisa mais do que simplesmente o ensinamento, você precisa do professor. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor. Você precisa abrir o seu coração, a sua mente, a sua vida para receber Jesus como o Senhor da sua vida. Deixe Ele entrar na sua vida, deixe Ele morar em você, deixe Ele ser o teu Senhor. Deixe Ele conduzir você, seja discípulo de Jesus. Viva para seguir a Jesus, para obedecer a Jesus, para imitar a Jesus. Isso é que significa ser discípulo de Jesus. E quando você deixar Ele entrar na sua vida, Ele vai começar a reinar na sua vida e consequentemente Ele vai começar a reinar na sua casa. Você não pode ensinar aquilo que você não vive, porque os seus filhos vão desprezar o seu ensinamento. Então comece vivendo, comece recebendo Jesus como teu Senhor. Se você está aqui e reconhece que precisa de Jesus, porque você tem falhado como pai, porque você tem andado distante de Deus, porque você não pode levar Deus para os seus filhos se você mesmo não tiver Deus na sua vida, no seu dia a dia. E eu não falo só de crer que Deus existe, eu falo sobre ser discípulo de Jesus. Então, se você quer tornar-se discípulo de Jesus agora, eu posso ajudá-lo nisso. Eu posso conduzir você numa oração em que você abre o seu coração, confessa os seus pecados e recebe Jesus como teu Senhor e Salvador. Se você quer fazer isso agora, feche seus olhos. Tanto você que está aqui como você que está em casa. Feche seus olhos e ore assim, diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do teu perdão, da tua graça e da tua misericórdia. Perdoa todos os meus pecados e me lava com o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua voz. Hoje eu senti o Senhor bater aqui na porta do meu coração, e eu decido abrir essa porta para o Senhor agora.
entra na minha vida, reine sobre mim, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Me transforme em alguém parecido contigo. Transforma minha mente, transforma meu coração. Me faça pensar como o Senhor pensa. Me faz sentir como o Senhor sente. E me capacite a amar como o Senhor ama. Tudo que há em mim, na minha mente e no meu coração, que não te agrada, eu abro mão disso agora e peço que o Senhor retire de mim. Diga assim: Senhor Deus, por causa de Jesus e por causa do que Ele fez na cruz, eu me achego a Ti agora na condição de filho ou de filha, e por isso eu te sou grato, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.